Olá pessoal, então agora nós vamos falar sobre desencarnação. A nossa referência principal para essas reflexões de agora é o Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 3, da volta do espírito extinta à vida corpórea à vida espiritual, cujos tópicos são a alma após a morte, separação da alma e do corpo e perturbação espiritual. Então, é muito importante a gente falar de desencarnação no contexto do espiritismo, porque esse conceito se refere ao processo de retorno do espírito ao plano espiritual. Então, relembrando, nós somos espíritos que estamos encarnados em corpos físicos. Esse corpo físico ele nasce, nós vivemos nele e posteriormente esse corpo físico vai perecer, vai morrer. E aí nós, como espíritos, vamos retornar ao plano espiritual, conservando a nossa individualidade. Então a gente continua com nossas características, nossos defeitos e etc. E é muito importante a gente entender que nada levamos do plano material, nem o corpo físico a gente leva. Imaginemos então se a gente leva algum outro bem material. Muito menos. Então, em relação à desencarnação, nós verificamos no livro dos Espíritos que a morte natural, que ocorre pelo esgotamento dos órgãos pela idade, nesse processo, o espírito deixa a vida sem perceber. Então, o processo é mais suave do que, por exemplo, em casos de morte violenta, onde não há extinção gradual das forças vitais. E aí, nesses casos de morte violenta, os laços que prendem o espírito ao corpo físico, eles são mais fortes, então o desprendimento se torna mais lento. Mas de qualquer forma, a separação da alma e do corpo se dá por um desprendimento gradual. Então, conforme é colocado no Livro dos Espíritos, o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. E é isso que acontece então. Esse desprendimento ele vai ser mais ou menos rápido de acordo com algumas questões individuais. Então, quanto mais materialista for o espírito, for o indivíduo, mais lento vai ser esse desprendimento, porque ele vai ter uma grande identificação com a matéria. Então, a separação vai ser mais difícil. Por outro lado, quanto maior a elevação dos pensamentos desse espírito, mais rápido vai ser esse desprendimento. E daí a importância da gente dar valor aos atributos espirituais, à prática da caridade, ao desprendimento dos bens materiais. Então nós precisamos, sim, das coisas materiais para poder cumprir as nossas tarefas, mas a gente não pode se tornar escravo dessas coisas materiais. Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, a gente precisa atuar aqui na matéria, mas a gente tem que lembrar que a essência é a vida espiritual. Então, quando o espírito passa para o plano espiritual, a sensação que ele pode ter ali no plano espiritual pode ser de vergonha, pode ser de serenidade, isso dependendo do que ele fez no plano material. Então, por exemplo, se o indivíduo não cumpriu com as suas tarefas no plano material, foi uma pessoa materialista, egoísta, orgulhosa, quando chega no plano espiritual fica difícil viver de aparências, o que às vezes é mais fácil acontecer no plano material. Então, a serenidade no plano espiritual ela é conseguida com a consciência tranquila de ter cumprido as tarefas no plano material, então de ter praticado a caridade, de ter se esforçado para a reforma íntima, para melhor, de ter pensado no bem coletivo e assim por diante. E no plano espiritual ocorre um encontro com os conhecidos da Terra. Esses conhecidos que partiram antes, eles auxiliam o recém-desencarnado em sua adaptação no plano espiritual. Auxilia o recém-desencarnado a se adaptar ao retorno ao plano espiritual e assim por diante. Então,
Essa questão é muito importante porque existe confiança nesses indivíduos conhecidos e assim por diante. Após deixar o corpo físico, o espírito passa por certo período de perturbação. Então, ocorre que não é imediata a consciência de si mesmo ao espírito depois que ele desencarna. Ele passa por esse período aí para que ele possa se situar ali no plano espiritual, para que ele possa adquirir lucidez. E esse tempo de perturbação, ele vai ser mais rápido ou mais lento de acordo com a elevação do espírito, com o grau de adiantamento do espírito. Então, quanto mais elevado o espírito, mais rápido. Agora, quanto mais carnal, quanto mais materialista for esse espírito, por mais tempo ele vai guardar a impressão da matéria. E aí ele vai ficar iludido e vai demorar mais esse período de perturbação. Essa questão do período de perturbação é muito bem relatada, principalmente ali nos 2 primeiros capítulos do livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. É um livro fantástico, riquíssimo de informações e que nós espíritas precisamos ler para entender melhor a vida no plano espiritual. E claro, toda a obra de André Luiz, de Emmanuel, enfim, o que nos trouxe Chico Xavier. Então, isso é muito importante. É colocado que esse período de perturbação é semelhante a um sono profundo, em que o indivíduo passou muito tempo dormindo, e aí quando ele acorda, ele demora a se situar, ele não sabe direito onde ele está, que horas são. Então, é semelhante a isso esse período de perturbação. Essa analogia é feita no Livro dos Espíritos para que a gente possa entender. Ou seja, esse tempo de perturbação ele vai ser muito variável, pode demorar horas, meses, anos, de acordo então com essa questão da elevação espiritual e etc. Então daí a necessidade da gente realmente ter essa noção dos valores espirituais, cultivar os valores espirituais, que é o que realmente importa. Nos casos de morte violenta, ocorre então uma surpresa ao espírito, então a coisa é meio súbita. Às vezes ele não acredita que deixou o corpo físico, a mudança é brusca, ele continua vendo, ouvindo, ele percebe que tem um corpo semelhante, apesar de ser mais sutil, ele vê o próprio corpo físico, mas não entende porque está separado dele, tenta se comunicar com os encarnados, mas não entende porque não consegue respostas ali dos encarnados. Então, o que ocorre é que ele às vezes não percebe, não tem lucidez do estado dele. O entendimento sobre a morte do corpo físico na vida na Terra, então o que ocorre depois da morte do corpo físico, é muito importante também. Então, qual era a religião, o que diziam para esse espírito durante a sua vida no planeta Terra, como que ele entendia a morte do corpo físico, tudo isso tem influência no entendimento, na compreensão desse espírito quando parte para o plano espiritual. Então, pessoal, daí a necessidade da gente praticar a caridade, promover a reforma íntima para melhor, ter o hábito de oração, de vigilância, estudar para compreender melhor esses processos, mas de uma forma prioritária, realmente pensar no bem coletivo, pensar nas coisas da matéria aqui como recursos que a gente tem para cumprir nossas tarefas, mas não se iludir pensando que isso aqui é o mais importante, é o que mais nos interessa. Na verdade, o que realmente importa são as virtudes que a gente cultiva, o bem que a gente pratica. É isso que vai nos trazer serenidade no plano espiritual, é isso que vai nos dar consciência tranquila, que é algo que não tem preço realmente. Pessoal, muito obrigado, tudo de bom para vocês e fiquem com Deus.